Fala galera ligada no MMA, o mundo das lutas amanheceu pegando fogo e no vídeo de hoje eu vou te contar tudo. Glover Teixeira abre o jogo e revela qual é o futuro do Alex Poatan após a derrota para o Ciryl Gane. Será que o sonho do terceiro cinturão acabou? E a treta não para por aí. O Renato Moicano perdeu a paciência, soltou os cachorros para cima do Poatan e detonou o YouTube Carlos Figueira na internet. Ainda nesse vídeo, o Carlos Prates definiu a data para caçar o cinturão de Islam Makhachev, mas os medalhões do UFC já apontam as falhas do brasileiro. O clima ficou bélico para Jean Silva no Noite UFC, com as ameaças pesadas do José Delgado. Tudo isso e muito mais agora, então já deixa o like aí, se inscreve no canal e bora para as notícias. Vamos abrir o vídeo de hoje falando sobre o Homem de Pedra, Alex Poatan. Muitos fãs de MMA acharam que após aquela dura derrota nos pesos pesados, o sonho do brasileiro de conquistar no terceiro cinturão e cravar o seu nome de uma vez por todas no panteão dos deuses do MMA tinha ido por água abaixo. Mas se depender do mentor do Poatan, o Glover Teixeira, essa história está longe de acabar. Glover Teixeira, que está se preparando para uma verdadeira guerra nostálgica no boxe contra o Maurício Shogun, foi convidado no canal do Demetrius Johnson. O mineiro abriu o jogo sobre a mentalidade blindada do Alex Pereira. Se liga nas exatas palavras do Glover. É um objetivo, ainda é um objetivo. Ele quer o terceiro cinturão. Ele tinha um objetivo, perdeu e vai tentar subir na carreira novamente e chegar ao topo. Estou torcendo por ele. Enquanto ele treinar bem e estiver saudável, não precisa fazer mais nada, nem provar nada a ninguém. Ele já pode comprar todos os brinquedos que ele quiser, mas ele ainda quer fazer isso e mostrar que é capaz. Pois é, meus amigos, o dinheiro já não é mais o foco. O foco agora é 100% legado. Mas enquanto nos bastidores o clima é de foco total, na internet o bicho está pegando. E adivinha quem entrou na roda? Sim, Renato Money Moicano. Sim, o Moicano ficou indignado com a mais nova treta do Alex Pereira nas redes sociais. Para quem perdeu ou estava em Nárnia, ou não acompanha aqui o canal, tá dando mole, hein? Aproveita e deixa sua inscrição aí. O YouTube Carlos Figueira sugeriu que o Alex seria quedado facilmente se lutasse contra o Sergey Pavlovich. Poatan não deixou barato, foi para o ataque com palavras pesadas no Twitter, disparando o seguinte: esse cara é um cu de cachorro mesmo. Quem quer comprar essa bosta do seu canal? Seu canal é tão irrelevante que se eu não postar nos meus stories, ninguém vai ficar sabendo que eu estou te ofendendo. Você falando que o cara me coloca para baixo a hora que quiser, acho que isso é pior que falar que seu canal é irrelevante, porque eu estou falando a verdade. Pesado, né? Mas o Renato Moicano alertou que o ex-campeão está perdendo a linha ao dar moral para esse tipo de comentário. Olha só a bronca do Moicano. Alex Poatan, na minha visão, enlouqueceu. A gente já tinha falado para ele não ficar comentando o Canal Lanche e esses caras. Não faz sentido algum. Depois vir falar do Carlos Figueira, isso é maluquice. Você entra no X agora e está todo mundo criticando ele. A fúria do Money Moicano sobrou de verdade foi para o youtuber Carlos Figueira, que após a pressão recuou e gravou um vídeo pedindo desculpas. Moicano não perdoou a amarelada. Ele disse as seguintes palavras: o Carlos Figueira simplesmente peidou fino. Não faz sentido algum. Se o Poatan está errado, o Carlos ficou 3 vezes mais errado. Ele tinha que partir para cima do cara. O bicho estava certo. E por que ele fez um vídeo pedindo desculpas ao Poatan? O Poatan estava errado e agora merece aplausos. É isso aí, galera. O bicho está pegando nos bastidores. E de que lado vocês estão nessa treta toda? Deixa aí nos comentários. Saindo da novela do Poatan, vamos mergulhar na categoria dos meio médios que está fervendo. O nosso fumante Carlos Prates atropelou todo mundo no seu caminho e agora desponta como o principal candidato para tentar arrancar o cinturão das mãos de Islam Makhachev. O russo acabou de dominar Ian Machado Gary no UFC 330. E a pergunta que não quer calar é quando a super luta contra o brasileiro vai acontecer. Prates foi ao canal do Gilbert Durinho e deixou claro qual é o seu cenário dos sonhos para essa disputa. E já aviso, ele quer fugir do leão do imposto de renda. Ele disse as seguintes palavras: contra o Madalena ele não machucou nada e demorou 10 meses para voltar. Eu queria muito lutar na T-Mobile Arena em dezembro. Janeiro eu não queria não, porque é na Austrália e o imposto lá é foda. Dezembro seria perfeito, mas se o UFC bater o pé e o evento não rolar em dezembro, Carlos Prates revelou que não tem pressa. Ele aceita numa boa lutar depois de fevereiro de 2027, após o período do Ramadã. O motivo? Tempo. Tempo precioso para montar o antídoto perfeito contra o jogo agarrado do campeão russo. Acontece que nem todo mundo está no hype train do nosso brasileiro. 2 medalhões da divisão dos meio médios fizeram questão de jogar uma verdadeira água no chope do Prates. O primeiro foi o eterno falastrão Colby Covington. Em entrevista ao Submission Radio,
Colby avaliou não só as chances de Carlos Prates, mas também do equatoriano Michael Morales contra o campeão. E para variar, o americano não pipocou. Ele disse as seguintes palavras: "Eu acho que o Makhachev vence os dois, tanto o Prates e o Morales com seu wrestling, e por ser um lutador completo. Para ser sincero, eu não presto atenção nisso. Eu não me importo mais com isso." Se o Colby Covington foi seco e direto, por outro lado, Sean Brady resolveu fazer uma análise muito mais técnica e preocupante. Para o lado do brasileiro, o Brady, que é um grappler de altíssimo nível, explicou por que acha que Michael Morales seria um quebra-cabeça pior para o slam do que o Carlos Prates. Ele embasou a sua opinião nas lutas antigas do fumante no ONE FC. Se liga na análise do gringo. Ele disse as seguintes palavras: "Acho que o Prates pode nocautear qualquer um, com certeza. Entre o Prates e o Morales, todo mundo vai dizer que sou parcial porque eu perdi para o Morales, mas acho que o Morales vai dar mais trabalho para o slam. Eu estava pedindo a luta contra o Carlos Prates antes, então eu revi algumas lutas deles, onde eu vi caras do ONE FC derrubando e vencendo no chão." Sean Brady ainda foi além, cravando que o russo vai explorar exatamente essa brecha no jogo do brasileiro. Ele disse as seguintes palavras: "Eu acho que o slam será capaz de fazer o mesmo, enquanto que com Morales ainda não sabemos o quão bom ele é, ainda não sabemos como é o jogo de chão dele, não sabemos como é o condicionamento físico dele, não sabemos todas essas coisas, e acho que isso vai ser um fator muito mais importante." E você, concorda com os gringos? Acha que o wrestling do Islam Makhachev vai ser o ponto fraco do Carlos Prates? Ou a trocação letal do nosso fumante vai chocar o mundo em dezembro se essa luta rolar? Comenta aqui embaixo. Agora, meus amigos, saindo da categoria até 77 quilos, vamos direto para o peso pena, porque o clima azedou de vez para o Lorde Jean Silva. A gente sabe que no MMA as coisas mudam em um piscar de olhos. Jean estava escalado para a luta principal do Noite UFC, marcado para o dia 12 de setembro, contra o perigosíssimo Fujão Yair Rodrigues, o Diego Lopes que o diga. Mas o mexicano se lesionou mais uma vez e saiu do card. E é aí que entra o gringo José Miguel Delgado, atual 13º colocado do ranking. O cara aceitou a luta de última hora e não chegou apenas para tapar buraco não. Delgado quer roubar a alma e a oportunidade de ouro do brasileiro. Em entrevista ao jornalista Ariel Helwani, o americano deixou bem claro que quer chocar o mundo. Ele disse as seguintes palavras: "Espero quebrar esse cara. Espero um nocaute completamente atordoante. Se Jean Silva derrotasse Yair Rodrigues, ele estaria lutando pelo título depois do Volkanovski versus o Movsar. Por que eu não roubaria os holofotes? Por que eu não roubaria essa oportunidade? A ambição do cara é grande, meus amigos." Mas ele não parou por aí. Delgado resolveu apelar e atacar diretamente o psicológico de Jean Silva. A gente sabe que o brasileiro construiu uma aura intimidadora, uma verdadeira persona de psicopata dentro do cage que mexe com a cabeça dos rivais. Mas para o americano tudo isso não passa de uma grande mentira. Olha só o absurdo que ele disparou. Ele disse as seguintes palavras: "A persona de Jean Silva é uma ilusão para ele, cara. Ele é um covarde. Ele precisa daquela máscara para se sentir bem. É um disfarce. É uma farsa, e eu não respeito isso. Acho um covarde. Eu vou derrubá-lo como um cachorro. Você só deixa o cachorro latir." Pesadíssimo. Chamou de covarde e prometeu derrubar como um cachorro. Mas Delgado precisa lembrar com quem ele está mexendo. Aos 29 anos, Jean Silva tem um cartel brutal de 17 vitórias, sendo 12 por nocaute. O cara vem de vitórias esmagadoras sobre pedreiras como Arnold Allen, Bryce Mitchell, Drew Dober e Charles Jourdain. E um detalhe muito importante: Jean Silva ele quer a redenção. Esta será a segunda vez dele no evento que celebra a independência mexicana. No ano passado, em setembro de 2025, ele travou uma guerra contra o Diego Lopes, mas acabou nocauteado no segundo round. Agora, contra um cara que está o chamando de farsa, a promessa é de pura violência no octógono. E vocês, acham que o Jean Silva vai fazer o José Delgado engolir cada palavra? Ou o gringo realmente tem jogo para roubar o hype do brasileiro? Deixa a opinião de vocês aí nos comentários. E para fechar o nosso vídeo de hoje com chave de ouro, vamos falar de resenha, amizade e caça esportiva. Pois é, ele, Maurício Ruff, uma das maiores promessas do Brasil na atualidade e um dos talentos mais absurdos de todo o plantel do UFC, está com a vida que pediu a Deus na Austrália. Como todo mundo sabe, o ex-membro da Fight Nerds agora faz parte do camp de ninguém menos que Alexander Volkanovski, o atual campeão dos penas, e o clima entre os dois não poderia ser melhor. Enquanto Volkanovski se prepara para defender sua coroa contra o Movsar Evloev, o Ruff está focado na maior luta da sua vida.
o duelo contra o Arman Tsarukyan no dia 19 de setembro no UFC 331. Quem vencer essa guerra muito provavelmente será o próximo a desafiar Justin Gaethje pelo cinturão, mas eu espero muito que o Charles dê uma furadinha aí e pegue essa vaga. Mas nem só de porrada vive o homem, não é mesmo? O Rufi aproveitou uma folga nos treinos pesados para curtir um hobby inusitado nas terras do amigo campeão. Confere só o que o brasileiro falou sobre a experiência e o troféu que eles conseguiram. Ele disse as seguintes palavras: talvez algumas pessoas não saibam, mas eu amo caçar. É uma pena que no Brasil não seja liberado. Aqui na Austrália mas tem todo um controle. Seria muito legal se tivéssemos esse controle no Brasil, mas é muito difícil. Cada fase do ano eles liberam caçar um tipo de animal. E por causa desse controle vi muitos animais. Viemos aqui em 10 minutos, matamos um veado gigante e agora vamos preparar. Tá aí o Rufi matando veado gigante na Austrália em 10 minutos e afiando as armas ao lado de um dos maiores lutadores peso por peso do mundo. A confiança do nosso brasileiro deve estar lá no teto para o UFC 331. E vocês, o que acham dessa parceria entre o Rufi e o Volkanovski? Será que o brasileiro passa pelo Tsarukyan e vai direto para a cinta contra o Justin Gaethje? Deixe seu palpite aqui nos comentários. Galera, eu vou ficando por aqui. Se você curtiu esse resumão completo, não esquece de amassar o botão do like, se inscrever no canal, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo. Essa é a única ajuda que eu tenho pedido a vocês. Eu passo o dia todo rodando de moto no aplicativo e eu me esforço muito para trazer esse conteúdo para vocês. Eu deixo aqui um forte abraço e a todos que acompanham, até a próxima.